Oi, tudo bem? Eu sou Letícia, uma francesa que mora no país mais maravilhoso do mundo que se chama Brasil. Hoje eu quero te falar de algumas diferenças culturais que eu vi sobre os aniversários franceses e brasileiros, porque tem algumas coisas que são um pouco diferentes e que me surpreendiam quando eu cheguei aqui no Brasil. A primeira coisa que para mim foi muito estranha é que os brasileiros vão fazer uma festa do aniversário todo ano. Na França é um pouco diferente. Na França, quando você é uma criança, claro que você vai fazer. Mas se você cresceu, você vai fazer por um aniversário muito mais simbólico. Tipo, você vai fazer por 20, 25, 30, 40, 50, 80. Mas você não vai fazer todo ano como aqui no Brasil. Outra coisa, no Brasil, quando você está fazendo um aniversário, você vai convidar seus amigos e seus amigos vão convidar os amigos deles. Aconteceu muitas vezes que eu fui convidada no aniversário de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E para mim isso é muito estranho, porque na França o aniversário é muito intimista e você não pode chegar no aniversário de uma pessoa que você não conhece, porque todo mundo vai te olhar como se você tava uma pessoa doida, sabe, perdida, tipo, o que ela tá fazendo aqui? Outra coisa, na França, quando tem um aniversário, você chega como um presente. É muito importante, muito. Você quase que você não pode chegar sem um presente pela pessoa que tá fazendo o aniversário dela. Aconteceu muitas vezes onde eu não fui no aniversário de uma amiga, um amigo, uma pessoa, por coisa que eu estava sem dinheiro, sem essa possibilidade de comprar uma coisa. Mas aqui eu percebi que o jeito de ir no aniversário é a coisa que conta mais. Eu acho mais legal de fazer isso, porque aqui parece que você pode ir, você pode aproveitar e mesmo se você não tem dinheiro você está bem-vindo no aniversário. Outra coisa que para mim foi estranha é que aqui tem muita gente que me convidou diretamente no aniversário deles. Mas a gente não estava amigos. Estava só uma pessoa que eu encontrei, que eu conheci, que eu já vi muitas vezes, mas a gente não estava amigos ou amigas de verdade. Na França é um pouco diferente, porque na França você vai convidar as pessoas que você ama, as pessoas que você está conectando, amigos, amigas, família, blá blá. E aqui parece que o aniversário é mais uma coisa informal que na França. Tipo, minha dentista, que eu adoro, que é maravilhosa, me convidou no aniversário dela. Eu fiquei muito com uma vergonha, eu fiquei muito feliz que ela me convidou. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com uma vergonha, porque imagina, na França, imagina uma dentista que vai te convidar. Nunca vai acontecer isso, nunca. Aqui, todo mundo está fazendo o aniversário de uma pessoa. Eu me lembro de muitas vezes onde a gente me falou, ah, não posso fazer isso porque eu sou do aniversário. Não posso ir aqui porque eu sou do aniversário. Eu estou muito atrasada porque eu sou do aniversário. Para mim estava muito estranho porque eu pensava que as pessoas estavam mentindo, do verbo mentir. Estava falando isso de bobeira para não ir comigo, para não me encontrar. E para mim foi estranho, porque na França tem um pouco essa desculpa, tipo, desculpa, não posso, todo aniversário. Mas todo mundo sabe que não é verdade. Então eu tava pensando que todo mundo tava mentindo, mas não tava verdade. Tava verdade, ele estava do aniversário de verdade. Outra coisa, na França, quando você é um adulto e quando você vai fazer um aniversário, você vai fazer, normalmente, numa casa, pode ser, vai ser uma coisa bem familiar, ou se você vai fazer com seus amigos, pode ser que você vai num restaurante. E aí você vai te vestir muito bem, uma coisa um pouco séria, você vai com seus amigos no restaurante, tem essa coisa de presente, todo mundo vai comer. E às vezes o restaurante é um pouco caro, né? E tem muitas vezes onde eu não fui por causa dos dinheiros, porque o restaurante estava tão caro que eu desisti quando eu vi o endereço, quando eu vi o nome, eu falei, não, cara, eu não posso, tá caro, eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa, eu não tenho dinheiro para ir nesse restaurante. Então são duas coisas diferentes, sabe? Tipo, essa coisa formal do restaurante com seus amigos, blá blá, e essa coisa
de usar dos dinheiros por o aniversário da outra pessoa, que faz com que você desistiu. Eu acho que a música do aniversário daqui, tipo, parabéns pra você, nananana, é muito ligada, porque pra nós é uma música mais lenta, tipo, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ai, muito lento, muito devagar, mas a música do aniversário aqui é muito gostosa, porque todo mundo tá dançando, todo mundo tá gritando, blá, blá, coisa que não existe no aniversário francês. Uma outra coisa que eu vi, quando você é o dono do aniversário, parece que você fica muito orgulhoso, você está muito feliz, todo mundo tá, você está no centro, todo mundo tá cantando, né, e você dança, blá, blá. Pra mim isso foi uma curiosidade, porque quando eu tô no aniversário, primeira coisa, nunca vou falar, porque eu tô com uma vergonha internacional. Segunda coisa, se todo mundo cantar, eu vou ficar com uma vergonha que você não podia imaginar. Vou ficar vermelha aqui, eu vou querer ficar, não saber isso, que ninguém sabe que foi meu aniversário. Mas aqui, você é o centro, todo mundo canta, tem gente que você nunca viu, que passa, que canta como todo mundo. Já aconteceu que eu cantei, eu dancei, eu gritei por o aniversário de uma pessoa da rua, que eu nunca vi na minha vida. Isso pra mim é muito engraçado, mas é muito bom, eu acho muito bom. Então é isso, são pequenininhas diferenças culturais sobre os aniversários franceses e brasileiros. Eu te mando um beijo, me fala se você já viveu o aniversário francês, se você achar que não é diferente, que é diferente, se tem coisas que eu falei errado, se tem coisas que eu esqueci, me avisa, tá? Um beijo.